Opa, Agora foi, não foi? fantástico! Oh, que bom. Enfim, estamos ao vivo de novo e dessa vez com a tela compartilhada, né? Como a gente quer. Então, voltando a onde nós ficamos, não é? Muito boa noite a todos. Estamos hoje com o nosso convidado especialíssimo, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado de Alagoas, Tiago Falcão. Muito obrigado, Tiago, por ter aceito o convite. A gente já se cruzou em alguns eventos, algumas vezes, com certeza, mas desta vez dentro de uma plataforma e de um formato completamente diferente. Vou começar por apresentar você, uma brevezinha apresentação, tá? E depois vamos colocar alguns temas em debate, ok? Então, o Tiago Falcão, presidente da Abrazel desde 2016, graduado em Administração e Gastronomia, consultor de Gestão e Gastronomia e proprietário de algumas franquias na área de gastronomia também. Muito bem-vindo. Quer proferir algumas palavras iniciais, Tiago? Só agradecer essa parceria com a Fonoclean, né, que já dura aí mais de ano. É muito importante para a gente e um parceiro muito importante dentro de um processo de retomada, né? Então, estamos aqui hoje disponíveis aí a vocês, aos nossos associados, aos colegas que estão acompanhando, a tentar esclarecer as dúvidas e qualquer coisa que venham perguntar sobre esse processo da retomada. Exatamente. Então, no nosso estado, onde a gastronomia e turismo são duas áreas que se destacam bastante pela qualidade e quantidade de opções disponíveis, nomeadamente o setor de restaurantes e bares, foi um dos que mais sofreu e sofre com a pandemia do Covid-19, infelizmente. Baseado nesse cenário atual, vamos colocar alguns temas em debate aqui. Tiago, então, desde o início da pandemia, quais foram as principais dificuldades que você, como presidente e a Abrazel, enfrentaram dos vossos associados? O que é que foi transmitido a vocês das principais dificuldades dos vossos associados? Foi um processo, está sendo um processo muito difícil, é um grupo muito grande, a Abrazel, né? A gente tem associados com pensamentos diversos, e essa unanimidade em relação ao pensamento, essa unidade em relação às ações, ela foi muito difícil. Mas digo que a gente sempre tentou agir com bom senso, com transparência, para que todas as decisões elas fossem o mais assertivas possíveis durante esse período de pandemia. A gente está aí com quase 4 meses de fechamento das casas, é uma situação muito complicada para a grande maioria dos bares e restaurantes. Mais de 60% do nosso setor está fechado realmente, nem aberto no sistema delivery. Então, chega um momento que até bate desespero, né, nessas pessoas que estão sem poder faturar, sem poder pagar suas contas. E diga-se de passagem que muitos deles dependem, dentro da sua estrutura familiar, desses negócios. Bares e restaurantes, por grande maioria, são estruturas familiares. Então, são situações que terminam atingindo diretamente dentro da família dessas pessoas. Então, digo que não está sendo fácil, mas a gente está tentando, com a maior tranquilidade possível, passar por todo esse momento. Eu imagino, e obviamente, conhecendo um pouquinho, eu já moro em Maceió quase há 10 anos, e dá para perceber um pouquinho as características, de facto, do tipo das unidades e dos bares e restaurantes, o estereótipo deles. Então, de facto, quando as famílias são proprietárias de um negócio, essa é a característica típica, você acaba afetando por osmose, né? Então, assim, acaba afetando, não é um membro, aí tem o pai, filho, genro, às vezes é a família toda. Então, digamos, as consequências são mais drásticas e mais graves. Tiago,
para enfrentar essas dificuldades que a gente está falando, obviamente, que programas foram acionados, que medidas foram tomadas, parcerias fechadas, etc., por parte da Abrazel para auxiliar os vossos associados? São diversos. Eu vou aproveitar aqui até para o pessoal ficar até o final da live, tá? Olha, pessoal, até o final da live eu prometo falar aí sobre o processo aí também de retomada, se a gente semana que vem está abrindo ou não está abrindo. Então é bom quem está entrando continuar na live aí até o final para poder saber um pouquinho mais sobre esse cenário. Mas vamos lá. Dentro desse processo da pandemia, a gente tentou cercar de diversas maneiras. Foi um tempo muito curto, mas a gente tentou ao máximo trazer soluções para os nossos associados. Desde decisões judiciais que impediram protesto de fornecedores, que naquele momento, não que a gente fosse contra que os fornecedores pudessem cobrar, porque também são negócios, também estão precisando, é uma fase difícil para todos, mas era um momento que a gente entendia que era muito importante os nomes limpos dessas empresas para que eles pudessem tomar empréstimo. Então, no momento que você está com o nome sujo, você não consegue tomar empréstimo. Então, foi uma das medidas. A gente criou também câmara de conciliação entre empresas, proprietários de aluguéis e os nossos associados. Então, nossos associados contam com essa assessoria de conciliação. Então, se ele está com um problema que não está conseguindo uma negociação no aluguel dele, não está conseguindo uma negociação com o seu fornecedor sobre uma dívida que tenha ou sobre redução de aluguel, por exemplo, ele pode usar esse artifício que a gente tem lá periodicamente. Tem todos os serviços que a gente já tinha de plantão jurídico, plantão contábil, que deram um show durante esse período. Nossos consultores, o Lamen na parte de contabilidade, o doutor Saulo na parte de advocacia, eles foram essenciais para esclarecimento de dúvidas, que toda hora era uma lei nova, era medida provisória que virava lei. Então, foram peças muito importantes nesse processo. A gente está aqui até com uma das nossas colaboradoras, uma parceira da Abrazel, a Magda também, que auxilia nessa parte de processo em relação aos nossos colaboradores, como eles se portar, como eles devem fazer. Então, a gente tentou criar de diversas maneiras. Por fim, agora, entendendo o nível e a quantidade de informações que é gigante num dia, a quantidade de informações que circulam dentro do nosso grupo é muito grande, a gente vem tentando ter um canal de informação com nossos associados, criando vários canais de informações para os nossos associados que facilitem ele entender o que está acontecendo. Então, a gente hoje tem um grupo de transmissão que diariamente as meninas vêm mandando as informações importantes, como matérias, informações importantes. A gente manda semanalmente um link em PDF, onde ele pode clicar nas informações importantes do que passou durante a semana. Então, ele clica, ele vai saber mais informações sobre isso. Criamos cartilha de retomada, criamos diversos mecanismos para poder auxiliar o nosso associado durante esse período. Negociação com bancos, negociação com o próprio Estado e Prefeitura dentro desse processo de retomada, o que fazer, o que não fazer. Teve períodos que ficaram tendo a possibilidade, de, inclusive, da exclusão do delivery, e tivemos a exclusão do PEG Leve durante um certo momento, e a gente conseguiu reverter. Então, a gente teve diversas ações durante esse período da pandemia. Eu digo que nunca trabalhei tanto como estou trabalhando agora. Foi um desafio enorme, porque da mesma forma que os outros, eu também tenho negócios, venho passando por maus bocados, e ter que me dividir dentro desse turbilhão não foi fácil, mas estamos aí, se Deus quiser, perto de um recomeço. Eu, obviamente, que assim, você tem uma situação assim bem sui generis, que ao mesmo tempo que é presidente da associação, você também tem negócios que envolvem a própria associação, né? Exatamente. Do setor. Tiago, com certeza, e eu acredito perfeitamente que você tenha tido e está tendo bastante trabalho. Obviamente que isto é uma situação que apelou a que o ser humano se reinvente e que não tenha tempo para ficar pensando que será que vai dar certo.
tem que agir, né? Então, Exatamente. assim, foi de facto uma coisa que nos apanhou, muitos setores, e obviamente os bares e restaurantes, nomeadamente no nosso Estado, a par de outros setores de hotelaria e pousadas também, afetou muito. Mas eu tenho certeza, e obviamente que as pessoas que estão à frente da Brasão, no caso você como líder, que com certeza, e pelo que falou, foram tomadas muitas medidas e foram travadas muitas batalhas boas e que com certeza vamos ter o resultado disso tudo. Então, Tiago, como você vê o estado de espírito dos empresários? Há uma coisa assim que eu como português, que estou a morar no Brasil há 11 anos, e nomeadamente no estado de Alagoas há quase 10, eu gosto muito de observar assim, como é o tecido empresarial, como é que eles reagem, como é que eles se reinventam. Como é que você está sentindo o estado de espírito deles? Eles estão desanimados? Estão determinados em se reinventar e adaptar a essa nova realidade? Vocês conversam regularmente? Fazem reuniões virtuais? Fale-me um pouco disso. Sem dúvida, o processo de reinvenção ele é constante dentro do nosso segmento, não somente pela questão da pandemia. A gente passou por diversas crises e cada crise dessa a gente precisou se reinventar e se realocar dentro da situação que vivemos. Lógico que estamos num momento sem precedentes e não foi diferente agora. Então, pessoas que não trabalhavam com delivery, criaram delivery da noite para o dia, pessoas que não eram especializadas em deliveries fizeram acontecer da noite para o dia. Muitos trabalhando com sistema de encomenda, trabalhando de forma mais individualizada ali com o seu cliente. Agora, claro que nem todos podem fazer um processo de adequamento, né, adequação, desculpe, a esse momento, porque o seu negócio era um beach club e aí é mais inviável uma adesão ao sistema Peg Leve ou ao sistema Delivery, principalmente as pessoas que estavam ali voltadas para a questão do turismo. Então, essas pessoas, elas terminam não tendo essas possibilidades. Então, não tendo essas possibilidades, eles tentaram ao máximo fazer o seu dever de casa, né? Tentar enxugar ao máximo, né? se manter ao máximo a operação e fazer um planejamento dentro de uma retomada futura. Esses são, talvez, o setor de entretenimento, buffet, de turismo, mais voltado ali para o turismo mesmo, talvez tenha sido um dos mais impactantes dentro desse momento, pelas não possibilidades ali de fuga. Mas também temos uma boa notícia, que é a boa fase que Alagoas vinha vivendo em relação ao turismo deve se manter dentro desse processo de retomada. Para você ter uma noção, a gente é um dos mais procurados destinos da CVC durante 3 semanas. Então, a gente ainda está lá no top 10 em relação à procura. Mesmo com as praias fechadas, com tudo fechado, ainda tinha turista dizendo que queria vir para cá, mesmo assim, assinando o termo de compromisso para vir até as nossas praias. Então, eu tenho muita esperança nesse processo de retomada em relação ao turismo, porque eu acho que vai ser muito importante. De facto, assim, eu estou a ouvi-lo e, obviamente, estou a fazer algumas conexões com os contactos dos meus amigos, obviamente, das pessoas que eu tenho em Portugal. E posso dizer que, de facto, eu só falo dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, Alagoas se projetou muito para fora, que era o que fazia a diferença, digamos, de ser um destino interno, ok, fantástico, o Nordeste, nomeadamente Maceió, mas precisava dar o salto, precisava se projetar. Entre outras coisas, eu acho que os empresários, e até numa crescente de hotéis, pousadas que aumentaram, a projeção até mesmo em termos do fechamento de um voo direto de Maceió para Lisboa, que isso não existia, né? Ou seja, as pessoas para fazer um voo direto.
É possível que continue esse voo, tá? É possível que continue esse voo. Exato. Isso é muito importante, Tiago. Extremamente importante. Porque eu posso fazer assim um retrospecto, digamos, há uns 10 ou 15 anos atrás. Quando a gente comentava lá com os meus amigos em Portugal, e a gente dizia, oh, vais passar férias aonde? Vou passar férias em Maceió. Oh, fantástico. Assim, a gente via Maceió quase como um destino quase longe, longínquo e, digamos, inexplorado. Maceió, Alagoas tem que se projetar. Tem que se projetar. Alagoas tem características geográficas únicas no mundo. Únicas no mundo. E a gastronomia alagoana é fantástica. Eu estou falando isso porque, com conhecimento de causa, do lado de lá, do Atlântico, e do lado de cá, posso vos dizer, vocês têm características únicas. Vocês têm que se projetar. Entendeu? E não vai ser essa pandemia que vai atrapalhar o crescimento, tenho certeza absoluta, porque os empresários alagoanos, que já ultrapassaram muitas outras crises, não vão ultrapassar mais uma, com certeza. E é importante tê-los a vocês, obviamente, como uma instituição de apoio e empenhada. Eu tenho certeza absoluta que algum estado de espírito, obviamente, que possa estar instalado, porque passar uma semana, 2, 3, até um mês, ok. Agora, quando você começa 1 mês, 2 meses, 3 meses, se você não tem um equilíbrio financeiro, se você não tem uma projeção, é muito complicado. Mas eu fico feliz e, obviamente, esta live serve para isso, para todas as pessoas que estão envolvidas, nomeadamente os parceiros da Brasel e outras pessoas também que possam visualizar a posterior essa live ou que estão online, ter conhecimento das medidas, de como está sendo gerido isso e como os empresários podem ultrapassar essa fase mais complicada. Deixa eu dar uma outra boa notícia, já que a gente falou sobre se colocar aí para... hoje eu soube que já vai ter investimento aí para os 3 meses em relação à divulgação do nosso destino para esse período de retomada, a partir do mês que vem, né? De ordem de mais de 1 milhão. Então, vamos ter aí um investimento altíssimo em relação ao processo de divulgação do nosso destino dentro do Brasil, que também é muito importante, principalmente agora, num processo de retomada que vai existir muito o turismo local. O turismo local em relação ao Nordeste, mas o turismo local em relação ao Brasil. Então, isso traz muita esperança aí para que a gente possa acelerar esse processo de recuperação em relação a essa vocação que a gente é inquestionável, né? Que é o turismo. Com certeza. A gente está ansioso e ávido de boas notícias, não é, Tiago? Então, é muito importante. Falamos agora de auxílios governamentais federais. Como é que se processou isso? Surgiram? Tem sido fácil para os empresários acessar e acionar os mesmos ou tem sentido alguma dificuldade? Todas as dificuldades. Começando pelo auxílio do salário, ele demorou um pouquinho a sair, a primeira remessa, então teve muita gente que terminou tendo que pagar ali a questão dos salários, mas digo com toda certeza que quando chegou, ele chegou de forma muito coerente na maneira de agir, com exceção de um detalhe, que era permanecer pelo mesmo período daquele colaborador. Dentro de um cenário de incertezas é difícil você garantir, mas foi algo que foi criado em pouco tempo, mas com muita flexibilidade. Você tinha um modelo de redução de diversas maneiras, tinha o poder de suspender, então isso foi muito bacana. No entanto, a gente vive um drama que está acontecendo desde o dia 21 do mês passado, que é a não possibilidade de renovar esse programa, esse auxílio em relação à suspensão ou redução de jornada a quem já utilizou por 3 meses. Então, com essa notícia, a gente está numa expectativa muito grande, porque já virou lei, passou pelo Senado, pela Câmara de Deputados, virou lei e ainda falta ser normatizado, né, ser publicado aí decreto normativo sobre essa lei. E a gente está na expectativa, era para ter saído no dia de ontem, estamos na expectativa se hoje, ao final do dia, ou se na segunda-feira
vai sair. E é preocupante para a gente porque a gente tem um prazo no máximo de 10 dias de fazer um trabalho retroativo. Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto é a questão dos empréstimos, que sempre tem um sim, um mais, um porém, uma história aí. Então, a gente já está na quarta ou quinta fase aí de empréstimos vindo ou através do legislativo ou através da própria presidência, que não funcionam da forma que deveriam. Então, um chegou com juros altos, outro chegou sem conseguir chegar ao acesso ao cliente mesmo, porque tinha muita burocracia. O Pronamp agora chegou com juros bacana, com menos burocracia em relação à sua tomada. No entanto, já teve instituições que acabaram o recurso, ele vincula que a gente permaneça com o mesmo quadro de funcionários até a última parcela do empréstimo. Então, dentro de um cenário de certeza, não é difícil você dizer que vai continuar com o mesmo quadro que você está hoje. Então, sempre tem um porquê. Então, a vida do empresário, fora a questão da pandemia, fora a questão de não estar lucrando, sempre tem um dedinho de alguém ali tentando atrapalhar e ainda botar mais areia dentro do que está acontecendo. Mas, como eu já disse, a gente já passou por diversas situações e uma coisa que os empresários de bares e restaurantes sabem fazer é se reinventar, e a gente, a cada desafio, vem se reinventando e tentando encontrar soluções. Exatamente. E essas instituições financeiras, Caixa, Banco do Brasil, etc., os empresários, essa relação, ela foi acionada, as instituições se disponibilizaram, ficou ferrugenta, ficou emperrada, como é que foi isso? Tá, teve sim, principalmente com dois bancos. Eu acho que Caixa Econômica e Banco Nordeste foram muito receptivos em relação a esse relacionamento. No entanto, existem as burocracias que são impostas desde da sua dirigência, né, central, né, Brasil, que são transmitidas para cá também. Então, Banco Nordeste tinha condições legais, tinha um empréstimo legal, tentou fazer um canal de acesso, mas foi um canal muito difícil, conquistado para poucos ali no final. Caixa Econômica fez um trabalho de ligação pessoal para cada associado nosso a Brasel que tinha conta com a Caixa, oferecendo as condições que eles tinham lá disponíveis, mas passar o processo de avaliação, se a pessoa tinha um débito ou uma situação em pendência, terminava perdendo a oportunidade de tomar aquele empréstimo. Banco do Brasil, a princípio, foi muito tímido, não trouxe boas opções, mas deu um show agora no Pronamp, eu vi bons comentários aí, foi um dos bancos que mais facilitou ali no processo de tomada de empréstimo. Então, assim, por mais que existisse a boa vontade, existiam entraves ali da nossa burocracia, dos nossos sistemas, que impediram ali o acesso ao crédito. Infelizmente, acesso ao crédito ainda são para poucos, mesmo com tantas opções. De facto, assim, essa situação me entristece um pouquinho, porque, de facto, as instituições financeiras... Nessa época, a gente deveria desburocratizar um pouquinho esses canais, não é? Porque, de facto, trata-se quase de uma situação de vida ou de morte. E não é agradável para ninguém as empresas fecharem as portas, não é? No caso, principalmente bares e restaurantes, que são uma das grandes atividades do nosso Estado. Tiago, tens falado muito, e eu tenho visto, obviamente, muitas notícias, de planos de retomada das atividades nas empresas, personalizados para cada setor, como tem que ser, né? Pode haver uns genéricos, mas para cada setor personalizados. Acho importante, ou digamos imprescindível, os bares e restaurantes possuírem essa ferramenta, nomeadamente, obviamente, em termos de segurança e saúde do trabalho? Importantíssimo, dos pontos que a gente vem tocando muito. Não adianta a gente fazer um processo de retomada e a gente fazer feio num processo de retomada.
porque a gente vai ser cobrado, a gente vai ser vigiado e a gente vai... Infelizmente, não houve vigia e fiscalização de nada, mas eu não tenho dúvida alguma que o nosso setor ele vai ser vigiado, vai ser fiscalizado. Então, é muito importante que a gente faça o nosso melhor durante esse período, que a gente adeque todos os nossos procedimentos ao que está sendo exigido através de decreto. Para isso, a Brasel tem uma cartilha de protocolo de retomada, para que seja seguido esse protocolo de retomada. Existe um checklist desenvolvido pelo SEBRAE com o objetivo de o empresário verificar se realmente ele está pronto para fazer esse processo de retomada e digo com toda certeza, a gente está muito perto para fazer esse processo de retomada por tudo que vem se apresentando aí no quadro da saúde. Certo, Tiago. Eu acho assim, dentro esse plano de retomada das atividades, eu acho, não tenho certeza, que é, digamos, a ferramenta norteadora para qualquer empresa daqui para a frente. Eu acho que, independentemente e com pequenos detalhes, obviamente, adaptados à realidade de cada setor, vai ter as coisas específicas para bares e restaurantes, vai ter as coisas específicas para hotéis e pousadas e por aí vai. Mas isso, cada vez mais, é uma ferramenta que as empresas têm que interiorizar. Tanto de uma forma genérica, ou seja, o checklist genérico disponibilizado pela Brasel para os seus associados, como um contexto específico depois para as questões de cada contexto, de cada bar, as características típicas de cada bar e de cada restaurante. Então, isso é extremamente importante para, de facto, podermos, e os empresários dos bares e restaurantes poderem gradualmente poderem desenvolver e oferecer o seu produto de uma forma segura para todos, né? Para os que querem usufruir do serviço e eles que querem, obviamente, voltar a faturar, que é o mais importante, né? Então, Tiago, na parte final da nossa live, eu queria colocar aqui uma última questão. Eu ontem visualizei um post no Instagram, à noite, estava em casa e visualizei um post, que o governo de Pernambuco anunciou a reabertura de bares e restaurantes para o dia 20 de julho. Aqui no nosso estado, já existe alguma previsão de reabertura? Existe uma previsão dentro do que foi montado, né? O Estado até tem uma pergunta aqui sobre a ajuda do governo, o que é que vai ter aí. Eu falo já sobre isso também, tá? Vamos lá. Sobre a questão da retomada, existe uma expectativa muito forte que a gente faça um processo de retomada a partir do dia 15, agora desse mês. Dia 14 acaba o decreto que o governador tinha feito, no dia 1º, se eu não estiver enganado. Dia 14 ele termina. E dentro do quadro da saúde, redução do uso das UTIs. Até vi uma matéria agora, não sei de onde é que essa epidemiologista tirou essa informação que as UTIs estavam abarrotadas, ou alguma coisa está errada, porque os relatórios oficiais do Estado mostram que está em queda absurda. Para você ter uma noção, a ocupação de UTI ela é considerada UTIs mais UTIs intermediárias. Então, você faz um percentual de ocupação ali. A gente está abaixo de 60%. Para você ter uma noção, as 3 semanas, eu acho, atrás, ou 4 no máximo, acho que 3 semanas, a gente estava com ocupação batendo perto de 90%. Então, a gente está com quase 50% dos leitos da UTI disponíveis dentro desse período. Isso é muito importante, porque traz segurança dentro do processo de retomada, que ninguém falte um respirador, ninguém falte apoio médico dentro do processo de retomada, caso aumente o número de casos, né? O que está se mostrando, mesmo com a abertura do comércio, é algo totalmente diferente. É declínio de morte dentro de Maceió. A gente já chegou a ter situações de mortes, muito mais de 20 mortes dia aqui dentro da capital de Maceió. Hoje a gente está ali cerca de 3, 4 mortes dia, que são diagnosticados ali através do Covid. A gente ainda tem um nível ali perto de 17 a 20 mortes dia em termos do Estado, no modo geral, somando todas, mas essas mortes, elas
elas estão em forma linear, elas não estão de forma crescente. Número de casos dentro da capital, ela caiu drasticamente. Número de perspectiva de contágio, a gente está um dos menores do país. Alagoas está em quarto ou em quinto, se eu não estiver enganado, do país em relação a número de contágio. Então, todos os sinais estão verdes em relação a esse processo de retomada. Então, não existe um porquê, desde o momento que existe um protocolo que determina como deve acontecer esse processo de retomada, não existe um porquê. O que existe é uma possibilidade do Estado só permitir a abertura na capital Maceió dentro do momento. Por quê? Porque diversas regiões em relação ao Estado estão com um número crescente de mortes e número crescente em relação ao número de casos. Como a população de Maceió, grande maioria, está dentro de Maceió, a gente tem mais de 1 milhão de habitantes aqui dentro de Maceió, é lógico que quando baixa Maceió, o número gerais tende a baixar também. Ou se equilibrar ou abaixar. Então, há uma perspectiva que o governo do Estado ainda segure, como fez já no comércio, avance para a fase de abertura do comércio no interior do Estado, mas vários restaurantes ainda não. Mas dentro da capital, há uma grande perspectiva que a partir do dia 15 a gente possa fazer um processo de retomada. E eu digo que essa perspectiva também é uma perspectiva muito forte dentro da própria prefeitura. E a gente tem alguns auxílios aí dentro desse novo cenário de recuperação. Primeiro ponto, falando em prefeitura, já vou fazer o link com a prefeitura. A gente fez um pedido de uso de espaços públicos, como acontece em outros locais do mundo, priorizando céu aberto, priorizando espaço de calçada, até de meio fio, desde que seja de forma consciente para bares e restaurantes. É um processo de retomada que a gente precisa dar espaçamento em relação às mesas. É um processo de retomada que a gente precisa priorizar espaços abertos. E com isso a prefeitura entendeu o nosso pleito, a prefeitura de Maceió, e criou uma normativa que permite a utilização desses espaços públicos num modelo extremamente simples, autodeclaratório. Então, eles criaram um site, você vai lá, eles já mapearam quase todas as ruas e cidades, ruas das nossas cidades, e quase todas elas já têm permissão automática. Você só diz o que é que você está querendo, a forma que você está querendo, manda o seu croquis do que você vai fazer lá dentro do site, e você tem uma permissão já automática na mesma hora para a utilização das calçadas. E isso é muito importante para a gente. Alguns locais que não estão mapeados vão pedir, se é necessário, pedir autorização. Então, um ponto muito positivo. Esse ponto não deve vir com cobrança de impostos em relação a essa utilização de espaços públicos. Então, quero deixar o meu agradecimento, os parabéns aí pela compreensão da Prefeitura de Maceió, que é uma chegada de algo importante que pode ser duradoura, né? A gente acredita muito nas ruas vivas que podem trazer segurança à população. Volto a falar, desde que seja de forma consciente, sem atrapalhar cadeirantes, sem atrapalhar pedestres, sem atrapalhar a vizinhança. Isso é com o objetivo de melhorar a vizinhança, não de piorar, sem baderna, sem bagunça, fazendo o uso do espaço público de forma consciente. Um outro ponto importante que está para conseguir, estão aí na beira do gol, é a questão da ST. Para quem não sabe, ST é um imposto criado, quase todo o Brasil, quase todos os estados criaram há muito tempo atrás um impostozinho que incide sobre diversos produtos comercializados dentro do estado. Então, esses produtos, se eu não estiver enganado, a gente paga 8% a mais em cima do valor da mercadoria, um imposto que a gente chama de bitributação. Por quê? Porque a gente paga esse imposto na hora que a gente está comprando e a gente tem que pagar de novo na hora que está saindo, na hora da venda. Então, por 2 anos, a gente vem conversando com o Estado, a gente conseguiu no passado que ele criasse uma lei, mas essa lei não foi aplicada e agora tive uma notícia maravilhosa que essa lei vai ser aplicada, que dentro desse processo de retomada, os atacadistas locais, eles vão poder fazer a utilização dessa ST, da retirada da ST na venda, com alguns condicionantes na parte deles, e que isso vai ser muito importante para a gente, porque a gente vai conseguir comprar mercadoria
8% mais barata, talvez, aí, dependendo da mercadoria, do que a gente vinha comprando. Então, notícia maravilhosa também, de alinhamento aí com o governo do Estado, que a gente buscou e que a gente conseguiu trazer para os nossos associados. Tiago, eu estou deliciado com essa última parte, né? Porque, assim, foi um conjunto de boas notícias e de balões de oxigênio fantásticos que a gente gosta de ouvir, muito mais os empresários da área, né? E, como nós sabemos, todos os dias e a cada momento, a tendência é, de facto, a gente se esforçar para dar boas notícias. E eu fico feliz por isso. Espero, porque eu já estou com saudades de ir no restaurante. Estou com saudades, porque a comida, a gastronomia alagoana é fantástica. Eu digo isso de coração aberto. Agora, obviamente, com segurança, com protocolos de retomada. A gente tem que viver. Eu costumava dizer isso nas outras lives anteriores, já disse isso. Ou seja, a gente tem que viver. Enquanto não houver uma vacina, nós não vamos jogar à maluca, fazer baderna, ignorar que as coisas existem. Não, não é isso. Nós temos que viver. Nós temos que fazer a nossa vida normal. Não existe um novo normal. Então, é um novo normal. Com protocolos de segurança. Com protocolos de segurança de retomada das atividades com saúde e segurança do trabalho. A Fonaclin se disponibiliza, mais uma vez, com os profissionais que nós temos na área de segurança e saúde do trabalho, como vocês conhecem, os parceiros, os vossos associados. Estamos disponíveis para isso, como sempre estivemos. Nós já estamos preparando isso há muitos meses. Há muitos meses estamos preparando isso, desde o início, praticamente. Não é por acaso que a gente está fazendo estas lives. Não é por acaso. É para quê? Para levarmos essa informação nos mais diversos setores. Então, eu fico muito esperançoso que a partir do dia 14, dia 15, se Deus quiser, a gente possa retomar com cabines individuais, com vidros separando. Enfim, nós vamos ter que nos adaptar. Nem tanto. Não, eu só estou falando... Não dá ideia. Eu só estou falando, Tiago, de uma forma assim, conjeturando, né? Não sei como é que vai ser, mas com certeza, vocês estão preparando os protocolos para a gente poder ir e usufruir dos bares e restaurantes com segurança. Então, esse ponto aí é muito importante, né? A gente tem que se cercar de bons profissionais aí para fazer um processo de retorno realmente seguro, realmente com confiança. A gente tem que entender que esses colaboradores, por mais que o nosso setor seja um setor preparado a lidar com vírus e bactérias, a gente tem normativas e situações específicas a esse momento que estamos vivendo. Então, é muito importante essa consciência dos empresários. Até ontem, num grupo, uma associada perguntou, uma pessoa até muito bacana, ela me perguntou: Tiago, se chegar um mesão de 10 pessoas aqui da mesma família, eu posso atender? Existe algum bloqueio em relação a isso? Aí eu disse: olha, não existe nenhuma determinação até o momento em relação a número de pessoas dentro de uma mesa única, que seja de uma mesma família, dentro de uma situação de mesmas pessoas. Mas a gente tem que entender que a gente vai estar no holofote em relação a esse momento, que as pessoas vão estar com o olho muito aberto em relação a nossas atitudes, e qualquer escapulida nossa, com certeza vai ser motivo de grande alarde. Então, tentar ser o mais consciente possível, tentar evitar qualquer situação que possa fugir do controle, que possa ser constrangedora, para que a gente possa fazer um processo de retomada bacana, seguro. E como você falou, eu também estou morrendo de saudade. Aqui tem 2 restaurantes que falaram aqui, Bonvan, está aqui a nossa colega do Bonvan, André do Divina Gula falou aqui também. São cantos que eu frequentava bastante aí. E digo, era a minha válvula de escape, assim, para poder sair, dar uma descansada. E estou sentindo falta e espero que realmente semana que vem a gente possa fazer essa retomada de forma segura, de forma tranquila, até para dar bons exemplos
para que os nossos colegas que são aí do interior, que estão esperando, ansiando também em relação a esse processo de retomada, possam também em breve fazer esse processo de retomada. Possam se espelhar e, de facto, ter a capital como um exemplo, não é? Eu tô convencido que isso vai acontecer, sempre com os devidos cuidados, com segurança, e eu acho que logo, a pouco e pouco, com cautela, a gente vai voltar a apreciar a gastronomia e as bebidas fantásticas que temos aqui no nosso estado. Então, Tiago, eu estou aqui acompanhando e algumas questões, alguns comentários foram colocados. Eu reparei que algumas pessoas colocaram alguns comentários, não sei se foram questões ou se foram mais simplesmente assim uns comentários para compartilhar conosco, mas aproveito também para dizer que, independentemente da live estar, como o próprio nome diz, live, né, ao vivo, ela vai ser gravada, né, no IGTV da Abrazel e, obviamente, da Fonoclin, vai ser disponibilizado também para poder assistir mais tarde. Bom, as plataformas que hoje em dia vocês já conhecem da Abrazel, elas estão disponíveis para vocês, da mesma forma da Fonoclin, a plataforma do Instagram, a plataforma do canal do YouTube, enfim, todas as outras plataformas. E desde já, obviamente, agradecer a todas as pessoas que puderam participar também na nossa live, e aquelas que não puderam participar, obviamente vão poder assistir. E eu queria, obviamente, pedir mais uma vez desculpa, porque o início foi um pouquinho... A tecnologia às vezes tem destas coisas, por mais que a gente faça testes e que consiga simular, às vezes acontece estas situações. Mas, de facto, conseguimos nos conectar e isso é o mais importante. Tiago, muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero que a gente se possa encontrar pessoalmente em outros eventos, mantendo, obviamente, esta proximidade da Fonoclin, sempre próxima da Abrazel, como já existe há muitos anos, sempre disponível, sempre na vanguarda, para trazer sempre os planos, as medidas, as orientações, a ajuda que, de facto, os associados da Abrazel possam precisar. Muito obrigado pelo espaço aí, pelo convite e por essa parceria sempre agregadora. Ok, muito obrigado então. Um abraço, então, da amigo. minha parte, muito boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite.